Ele era o dono de um império, mas se sentia um estranho em seu próprio mundo. Decidido a descobrir quem realmente se importava com ele, o bilionário Thales Alencastro assumiu o trabalho mais humilde de sua empresa. O que ele não esperava era encontrar, entre baldes de água, a única pessoa capaz de enxergar sua alma. Mas será que um amor construído sobre uma mentira pode sobreviver ao peso de um segredo de família enterrado há uma década? O silêncio no último andar da Torre Alencastro era absoluto, interrompido apenas pelo som rítmico de uma caneta de ouro batendo na mesa de carvalho. Thales Alencastro, um homem de 38 anos com olhos que pareciam carregar o peso de um império, observava a cidade através do vidro fumê. Ele era o herdeiro de uma fortuna colossal, deixada por seu pai e pelo seu irmão mais velho, Arthur, falecido há 10 anos. Mas ele sentia que algo estava apodrecendo em sua própria empresa. Relatórios divergentes e sorrisos falsos de seus diretores o cercavam. Thales sabia que, no topo, a verdade nunca chegava limpa. Ele precisava descer. Precisava se tornar ninguém para entender quem realmente eram as pessoas que geriam sua fortuna. Foi assim que ele tomou uma decisão drástica. Durante um tempo, ele não seria o CEO. Ele seria apenas Luan, um auxiliar de serviços gerais, carregando baldes e panos pelos corredores que tecnicamente lhe pertenciam por direito. A ideia parecia simples, mas ele não tinha ideia de como o mundo era frio lá embaixo. Naquela mesma manhã, no subsolo do prédio, uma mulher chamada Zidane terminava de amarrar seus sapatos gastos. Zidane era um nome diferente, assim como sua força. Aos 32 anos, ela criava sozinha uma sobrinha pequena de 10 anos, Maitê, a quem amava como se fosse sua própria filha. Zidane enfrentava a vida com um sorriso que não chegava a esconder o cansaço profundo. Ela não sabia que, naquele dia, seu caminho se cruzaria com o do homem mais poderoso do estado, escondido sob um uniforme azul surrado. Thales, agora Luan, apareceu no setor de limpeza com as mãos trêmulas. Ele nunca segurara uma vassoura na vida. O supervisor, um homem arrogante chamado Valderes, logo gritou: "Ei, novato, pare de olhar para as paredes e comece a esfregar. Aqui, quem não produz, não come." Thales sentiu o sangue ferver, mas engoliu seu orgulho. Ele poderia demitir Valderes com um estalar de dedos, mas precisava manter o disfarce. Foi quando sentiu um toque leve em seu ombro. Era Zidane, com um olhar de pura compaixão que ele nunca vira nas mulheres de seu convívio social. "Não liga para ele", sussurrou ela. "O Valderes gosta de sentir que tem poder, porque no fundo ele é alguém muito triste e frustrado. Vem comigo, eu te ensino o jeito certo de limpar essas janelas sem riscar o vidro e sem cansar tanto." Thales olhou para aquela mulher. Pela primeira vez em anos, alguém o tratava como um ser humano e não como um herdeiro de bilhões. Zidane não via o relógio de luxo que ele costumava usar. Ela via apenas um homem que parecia perdido em meio ao luxo frio daquela corporação imensa. Enquanto trabalhavam lado a lado, Thales percebeu que o ambiente de trabalho era muito pior do que imaginava. Os gerentes desviavam verbas e os funcionários mais humildes eram humilhados. Zidane, porém, era o ponto de luz naquele caos absoluto. Ela dividiu seu café simples com ele e contou sobre Maitê. Falou de como a menina era inteligente e de como sentia falta da irmã, que partira há 10 anos, exatamente na mesma época em que o irmão de Thales, Arthur, também falecera. Thales sentia uma paz estranha ao ouvi-la, mas o medo de ser descoberto o assombrava. Ele estava começando a se apaixonar pela simplicidade dela e pela força de seu caráter. O trabalho era exaustivo, mas as conversas com Zidane faziam o tempo voar. Ela falava sobre os sonhos de Maitê e sobre como era difícil pagar as contas básicas. Thales sentia uma vergonha crescente ao lembrar do desperdício de dinheiro em sua vida de CEO.
Ele queria ajudá-la ali mesmo, mas como o humilde Luan explicaria ter tanto recurso? Ele começou a anotar cada irregularidade que via, cada grito de Valderes, prometendo a si mesmo que a justiça seria feita. Ao final do primeiro turno, Thales viu Zidane ser abordada por um homem de terno caro nos fundos da garagem. Era o doutor Otacílio, o braço direito de Thales na diretoria. O que um diretor financeiro teria a conversar com uma faxineira em um lugar tão escondido e escuro? Thales sentiu um frio na espinha. Estaria a única pessoa em quem ele começou a confiar envolvida em algum esquema. O mistério estava apenas começando a se revelar sob as luzes fracas do subsolo. Ele se escondeu atrás de uma pilastra e viu Otacílio entregar um envelope para ela, falando em tom de ameaça. Zidane parecia acuada, segurando o papel contra o peito. Thales percebeu que sua missão de uma semana teria que durar muito mais. Ele precisava salvar sua empresa, mas, acima de tudo, precisava descobrir o que ligava aquela mulher humilde ao diretor mais poderoso de seu império. O segredo parecia estar enterrado no passado, na morte de seu irmão Arthur. A imagem de Zidane recebendo aquele envelope de Otacílio não saía da mente de Thales. Naquela noite, em sua cobertura de luxo que agora parecia um mausoléu vazio, ele não conseguiu pregar o olho. Como Luan, ele era apenas um espectador da própria vida. Como Thales, ele era o alvo de uma traição que parecia não ter fim. No dia seguinte, ele chegou à empresa mais cedo, decidido a observar Zidane de perto. Ele precisava saber se o carinho que ela demonstrava era real. Durante o expediente, Thales notou que Zidane estava inquieta. Ela limpava as mesmas superfícies várias vezes e desviava o olhar sempre que ele se aproximava. "Está tudo bem, Zidane? Você parece preocupada", perguntou ele, enquanto fingia organizar os carrinhos de limpeza. Ela suspirou, olhando ao redor para garantir que ninguém ouvia. "Às vezes, Luan, a gente fica presa em situações onde não há saída. Pessoas poderosas podem ser muito cruéis para esconder a verdade." Aquelas palavras soaram como uma confissão para Thales. No final da tarde, ele decidiu seguir Zidane novamente. Ele queria ver onde ela morava e entender quem era o homem que a visitava. O trajeto até a periferia foi um choque de realidade. Entre becos estreitos e casas que pareciam se sustentar por milagre, ele a viu entrar em um pequeno portão de ferro. Pouco depois, um carro preto de vidros escuros parou na porta. Era o carro particular de uso oficial do Dr. Otacílio. Thales sentiu uma fúria cega. Ele estava pronto para sair das sombras e confrontar os dois, mas parou ao ouvir o riso de uma criança vindo de dentro da casa. Era Maitê. Ele se aproximou da janela e viu uma cena que mudou sua perspectiva. Otacílio não estava lá para um encontro romântico. Ele estava entregando um envelope com dinheiro enquanto apontava para uma foto da irmã falecida de Zidane. "Lembre-se do trato, Zidane. O silêncio garante a segurança da Maitê." Thales voltou para casa com o coração acelerado. Ele percebeu que Zidane não era uma vilã, mas uma refém de um segredo que envolvia sua própria família. Mas qual seria o mistério tão valioso que Otacílio estava disposto a pagar para manter escondido por 10 anos? No dia seguinte, Thales usou sua autoridade secreta e, de madrugada, acessou arquivos digitais antigos da família Alencastro que estavam bloqueados. Ele descobriu que seu irmão Arthur tinha muitos segredos. O acidente de Arthur não foi apenas uma tragédia de trânsito. Ele estava acompanhado da irmã de Zidane naquela noite. Thales ligou os pontos. Maitê nascera meses depois daquele acidente. O pai de Thales, na época, para evitar que a herança da empresa fosse dividida com uma criança, fruto de um romance proibido, pagou para que o registro da menina fosse alterado. Maitê não era apenas sobrinha de Zidane, ela era a filha legítima de Arthur Alencastro e herdeira do império.
Otacílio, que era o advogado pessoal do pai de Tales, usava esse segredo para extorquir a empresa há uma década. Ele alegava que o dinheiro era para o sustento da herdeira, mas ficava com a maior parte, dando apenas o básico para Zidane não falar. Tales sentiu nojo. Ele estava apaixonado pela mulher que, sozinha, protegeu sua sobrinha do veneno da própria família Alencastro. Ele precisava agir, mas como Luan, ele ainda era um homem sem voz perante os diretores. No dia seguinte, a tensão na empresa explodiu. Valderes, o supervisor, apareceu no vestiário gritando: "Luan, Zidane, na sala da diretoria agora!" Tales trocou um olhar desesperado com Zidane. Ao entrarem na sala luxuosa, Otacílio estava lá, com um sorriso predatório. "Sumiram joias da coleção de amostras que estavam no cofre desta sala", disse o diretor. "E as câmeras mostram vocês dois saindo daqui por último ontem à noite. Que decepção, Zidane." Zidane empalideceu e começou a tremer. "Eu nunca tocaria em nada que não é meu, senhor. Por favor." Valderes então abriu a bolsa de Zidane, que estava em cima da mesa, e retirou de lá um relógio cravejado de diamantes. Tales viu o brilho do pânico nos olhos dela. "Isso não é meu! Eu nunca vi isso!" gritou ela, olhando para Tales em busca de socorro. Ele sabia que Otacílio estava tentando se livrar deles, porque desconfiava que o novato andava investigando demais. "E você, o que faria no lugar dela? Aceitaria a culpa para não piorar as coisas ou lutaria contra um gigante, mesmo sem ter provas? Comenta aqui embaixo, eu quero saber sua opinião. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora para não perder o desfecho desta história. O suspense está no ápice e a vida do herdeiro nunca esteve tão em risco." Tales olhou para Otacílio e percebeu que a hora de ser Luan havia acabado. Ele precisava resgatar sua honra. O silêncio na sala da diretoria era cortante. Valderes segurava o relógio de diamantes como se fosse um troféu, enquanto Zidane chorava, escondendo o rosto nas mãos. Otacílio mantinha uma expressão de falsa decepção. "Vou chamar a polícia agora mesmo", disse o diretor, pegando o telefone. "Uma ladra e um cúmplice não podem manchar o nome desta empresa." Tales sentiu uma calma gélida percorrer seu corpo. Ele deu um passo à frente e colocou a mão sobre o telefone de Otacílio. "Abaixe o telefone, Otacílio", disse Tales. Sua voz não era mais a de Luan, o estagiário tímido. Era uma voz profunda, carregada de uma autoridade que fez o diretor estremecer sem entender o porquê. Valderes riu, tentando quebrar o clima. "Quem você pensa que é, seu lixo de uniforme? Saia de perto do doutor!" Tales nem sequer olhou para o supervisor. Seus olhos estavam fixos em Otacílio, que começou a notar algo familiar naquele olhar severo e nos traços do rosto do homem. Tales tirou os óculos de grau que usava para esconder o rosto e limpou a poeira do uniforme azul com as mãos. "Você passou 10 anos roubando esta empresa, usando o nome do meu irmão, Arthur", afirmou Tales pausadamente. "E agora tenta incriminar a mulher que protegeu o último sangue legítimo da minha família porque você ficou com medo de um simples faxineiro?" Otacílio empalideceu tanto que parecia que ia desmaiar. O telefone escorregou de sua mão trêmula. "Senhor Alencastro, mas o senhor estava na Europa. As fotos..." gaguejou o diretor, perdendo o fôlego. Tales deu um sorriso gélido. "Eu nunca estive na Europa, Otacílio. Eu estava limpando o chão que você sujava com a sua ganância. Eu vi cada ameaça que você fez contra a Zidane. Eu vi cada centavo que você desviou sob o pretexto de cuidar da Maitê." Zidane levantou o rosto, as lágrimas paradas nas bochechas, olhando para o homem ao seu lado como se visse um fantasma. Valderes, ainda sem entender a gravidade da situação, tentou avançar. "Que palhaçada é essa? Esse cara é um louco!" Antes que o supervisor pudesse tocar em Tales, a porta da sala foi aberta com força.
6 seguranças particulares de Tales, que aguardavam o sinal, entraram e imobilizaram Valderes imediatamente. O doutor Otacílio caiu sentado em sua poltrona de couro, derrotado pelo próprio medo. O império que ele tentou usurpar estava agora diante dele, cobrando a conta. «Levem o Valderes e chamem a Polícia Federal», ordenou Tales aos seguranças. «Quero que cada documento desta sala seja lacrado. E, Otacílio, você não vai a lugar nenhum até que os auditores cheguem». Ele então se virou para Zidane. A confusão no olhar dela era dolorosa de ver. «Zidane, eu posso explicar tudo», sussurrou ele, tentando tocar sua mão. Mas ela recuou, como se tivesse levado um choque. «Você mentiu para mim», disse ela, com a voz falhando de mágoa. «Eu não sou um projeto social, Tales. Eu não sou uma experiência para o seu tédio de bilionário», disse Zidane, levantando-se com a dignidade que sempre a acompanhou. «Eu dividi meus segredos com você. Eu confiei no Luan, mas o Luan não existe. Você é apenas mais um patrão brincando com a vida dos pobres». Tales sentiu o peso de suas escolhas. «Eu fiz isso para descobrir a verdade, Zidane. Eu não sabia que encontraria você. Eu não sabia que amaria você. E você, o que sentiria se descobrisse que a pessoa que você ama é o dono do mundo, onde você é invisível? A mentira seria perdoada em nome da justiça, ou a traição da confiança falaria mais alto? Comenta aqui embaixo. Quero saber o que você pensa dessa revelação bombástica. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora para não perder a continuação. Zidane pegou sua bolsa, ignorando as joias sobre a mesa, e caminhou em direção à porta com a cabeça erguida. «Onde você vai? A Maitê, ela é minha sobrinha, Zidane. Ela é uma Alencastro», gritou Tales, desesperado. Zidane parou na porta e olhou por cima do ombro. «Ela é minha filha, Tales, e enquanto você for esse homem de terno e segredos, você nunca chegará perto dela. O Luan teria lutado por nós sem precisar de seguranças. Você só lutou por si mesmo». Ela saiu, deixando Tales sozinho em sua imensa sala de diretoria, cercado por milhões de reais, mas sentindo-se mais pobre do que nunca. Tales caiu de joelhos no chão que ele mesmo havia encerado na noite anterior. Ele tinha recuperado sua empresa, tinha as provas para destruir Otacílio e tinha descoberto a verdade sobre seu irmão Arthur. Mas, ao ganhar o mundo, ele percebeu que tinha perdido a única pessoa que o enxergava de verdade. A Torre Alencastro nunca pareceu tão alta e tão fria. Ele precisava de um plano, não para salvar suas ações, mas para provar que o coração de Luan ainda batia dentro de Tales. As semanas que se seguiram à revelação foram um inferno de mármore para Tales Alencastro. Ele limpou a diretoria, demitiu todos os cúmplices de Otacílio e iniciou o processo de reconhecimento de paternidade pós-morte de seu irmão Arthur. Mas a sua cobertura luxuosa parecia um deserto de vidro. Zidane tinha mudado de telefone e saído da empresa. Tales ia todos os dias à Vila Humilde, mas ela nunca abria o portão. Ele percebeu que o dinheiro não comprava o perdão de quem valoriza a alma. Zidane voltou a trabalhar em um pequeno mercado de bairro, preferindo a dureza da vida honesta à sombra do império de Tales. Ela se sentia usada, como se sua luta pela sobrevivência tivesse sido um entretenimento para um homem entediado. Maitê perguntava pelo tio Luan, e Zidane chorava em silêncio, sem saber como explicar que o herói da menina era, na verdade, o dono do sistema que as oprimia. O abismo social entre eles nunca pareceu tão intransponível quanto naquele momento. Tales, porém, não desistiu. Ele começou a agir como o Luan agiria, mas com os recursos de Tales. Ele não comprou joias para Zidane. Ele comprou a dívida de todos os moradores da vila que estavam prestes a ser despejados por um fundo de investimento corrupto ligado a Otacílio. Ele não enviou flores. Ele enviou os melhores médicos para a mãe de Zidane, anonimamente.
Ele queria provar que o poder poderia servir ao amor, e não apenas à ganância, mas o silêncio dela continuava. Enquanto isso, Otacílio, em liberdade condicional e com as contas bloqueadas, estava desesperado. Ele sabia que se o reconhecimento de Maitê fosse concluído, ele perderia qualquer chance de barganha com a justiça. Ele decidiu jogar sua última e mais perigosa carta. Se não pudesse ter a fortuna, destruiria o que Tales mais amava. Ele contratou capangas de seu antigo esquema para sequestrar Maitê na saída da escola, planejando fugir do país com o resgate e o silêncio da menina. E você, o que faria se descobrisse que o vilão ainda tem uma última jogada cruel? Teria coragem de perdoar o passado para salvar o futuro? Comenta aqui embaixo, sua opinião é fundamental para a nossa comunidade. E se você está torcendo para que Tales chegue a tempo, já deixa o seu like e se inscreve no canal. O suspense está atingindo o ponto de não retorno e a vida de uma criança inocente está em jogo. Tales recebeu o alerta de segurança no meio de uma reunião importante. O rastreador que Tales havia colocado discretamente na mochila de Maitê, por precaução, começou a se mover para fora da rota habitual. O coração de Tales parou. Ele largou tudo, correu para o estacionamento e, em vez de seu carro blindado com motorista, pegou a moto simples que usava nos tempos de Luan para ganhar tempo no trânsito. Ele ligou para Zidane. Eles pegaram a Maitê, Zidane. Eu estou indo atrás dela. Por favor, confia em mim uma última vez. Zidane entrou em pânico, mas algo na voz de Tales a fez lembrar do homem que a ajudou com a enceradeira. Ela correu para o local indicado pelo GPS que Tales compartilhou com ela. Era um antigo galpão de exportação desativado da própria família Alencastro. Quando Tales chegou, viu Otacílio tentando colocar Maitê em uma van. Sem pensar em sua própria segurança, ele avançou. Solte ela, Otacílio. O seu problema é comigo. Não envolva uma criança nisso. Otacílio riu, descontrolado. Você tirou tudo de mim, Tales. Agora eu vou tirar a sua herdeira. Um dos capangas atingiu Tales com um golpe nas costelas, derrubando-o. Mesmo ferido, ele se levantou. Ele não lutava como um bilionário, lutava como um homem defendendo sua família. Zidane chegou naquele instante e viu Tales se colocar entre a arma de um dos homens e Maitê. Ele levou um tiro de raspão no braço, mas não recuou 1 milímetro sequer. A polícia, chamada pela equipe de segurança de Tales, cercou o galpão segundos depois. Otacílio e seus comparsas foram presos em flagrante. Tales, sangrando e exausto, caiu de joelhos e abraçou Maitê, que chorava soluçando. Zidane correu até eles, jogando-se ao chão e abraçando os dois. Pela primeira vez, ela não viu o CEO ou o faxineiro. Ela viu um homem que estava disposto a dar a vida por uma criança que ele mal conhecia, apenas por ser seu sangue e seu amor. Me desculpa, Zidane. Eu só queria proteger vocês, murmurou Tales, sentindo a vista escurecer. Zidane segurou o rosto dele entre as mãos, as lágrimas lavando a poeira e o sangue. Você a salvou, Tales. Você salvou a sua irmã. E nos salvou. Naquele galpão frio, o abismo entre o bilionário e a faxineira finalmente desapareceu. O perigo tinha revelado a verdade que as palavras não conseguiram. O coração de Luan nunca foi um disfarce, era a essência de quem Tales era. Tales foi levado para o hospital, mas recusou-se a ficar em um quarto isolado de luxo. Ele queria Zidane e Maitê por perto. Enquanto se recuperava do ferimento no braço, a poeira finalmente assentou. Otacílio estava atrás das grades, e a verdade sobre Arthur e a irmã de Zidane agora era pública. Tales olhou para Zidane, que segurava sua mão com uma ternura que ele achou que nunca mais teria. Acabou, não é? Perguntou ela. Tales sorriu, mas o seu olhar ainda guardava um mistério. Ainda não, Zidane. Falta uma última peça nesse quebra-cabeça, disse Tales, pedindo que seu assistente trouxesse uma caixa metálica antiga, recuperada do cofre pessoal de seu pai. Dentro da caixa
Havia um diário e uma carta nunca aberta. Tales entregou o papel para Zidane. Eu sempre me perguntei por que meu pai, um homem tão rígido, permitiu que o Otacílio o chantageasse por tanto tempo. Ele poderia ter silenciado o advogado, mas ele aceitou ser extorquido até o fim. Zidane abriu a carta e, conforme lia, seus olhos se arregalavam. As mãos começaram a tremer e ela precisou se sentar. O super plot twist estava ali, escrito com a letra trêmula do velho Alencastro em seus últimos dias. A carta revelava que Arthur, o irmão de Tales, não morreu por acidente. Ele descobriu que Otacílio estava roubando a empresa e planejava denunciá-lo. Naquela noite, Arthur fugia com a irmã de Zidane para protegê-la, pois ela era a única testemunha dos crimes. Mas a revelação mais bombástica veio a seguir. A carta provava que o pai de Tales não escondeu Maitê por vergonha, mas para protegê-la de Otacílio. Ele sabia que o advogado mataria a criança para herdar a gestão do fundo fiduciário. O pai de Tales fingiu ser um homem frio e permitiu que Otacílio o roubasse, apenas para manter o vilão distraído enquanto criava uma rede de proteção invisível ao redor de Zidane e Maitê. Ele morreu tentando ganhar tempo para que Tales voltasse. O meu pai nunca foi o vilão, Zidane, sussurrou Tales emocionado. Ele sacrificou a própria reputação e a fortuna para que vocês continuassem vivas. Ele deixou instruções para que, quando eu estivesse pronto, eu encontrasse o caminho até você. O acaso de eu ter escolhido o turno da limpeza não foi acaso. Foi o plano final dele. Ele sabia que só ali, no chão da empresa, eu aprenderia a ser o homem que a Maitê e você precisavam. Zidane chorou. Mas desta vez era um choro de alívio. A justiça finalmente tinha um rosto completo. Tales reconheceu Maitê legalmente, mas não a transformou em uma princesa de vidro. Ele e Zidane decidiram que a menina continuaria estudando em uma escola que valorizasse a humanidade, e não apenas o status. Tales transformou a Torre Alencastro em um símbolo de ética. Ele criou um fundo de amparo para todos os funcionários da limpeza, garantindo bolsas de estudo e saúde. O uniforme azul foi emoldurado na sala da presidência. Um ano depois, a vila humilde onde Zidane morava estava totalmente revitalizada. Não era mais um lugar de miséria, mas uma comunidade vibrante. Tales e Zidane casaram-se ali mesmo, em uma festa onde diretores de multinacionais e auxiliares de serviços gerais dividiram a mesma mesa e o mesmo pão. Maitê, agora com 11 anos, corria entre os convidados, feliz por ter encontrado o seu lugar no mundo. O Império Alencastro agora tinha um coração que batia no ritmo da verdade. Tales aprendeu que a maior riqueza não se conta em moedas, mas em vidas transformadas. Ele ainda gosta de, às vezes, pegar uma vassoura no final do expediente e ajudar a equipe, apenas para ouvir as histórias e nunca esquecer de onde veio sua felicidade. Zidane, agora diretora da Fundação Alencastro, olha para o marido com orgulho. Eles provaram que o amor pode sim nascer de uma mentira, mas ele só se torna indestrutível quando é batizado pelo fogo da verdade e do sacrifício. Se essa história tocou você, já se inscreve no canal, ativa o sininho e me conta nos comentários. Qual foi a parte mais surpreendente para você? O sacrifício do pai ou a coragem do Tales em se tornar invisível? E que tipo de lição de vida você quer ver aqui no canal na próxima vez? Sua opinião é fundamental para continuarmos trazendo narrativas que aquecem o coração e nos fazem acreditar que o bem sempre encontra um caminho, mesmo nos lugares mais improváveis. Tales Alencastro deixou de ser um herdeiro solitário para se tornar um homem completo. Ele encontrou seu propósito não nos números de um balanço financeiro, mas no sorriso da mulher que o ensinou a enxergar a luz por trás da poeira.
O segredo que antes os assombrava tornou-se o alicerce de uma nova vida. E naquela noite estrelada, enquanto olhavam para a cidade do topo da vila, eles sabiam que o melhor império que poderiam construir era aquele que cabia dentro de um abraço. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.